Ekadasi, o jejum indiano que proporciona limpeza de karma, equilíbrio dos chakras, saúde e desintoxicação. Vamos falar sobre o jejum mais antigo da história da humanidade, o Ekadasi, ou Ekadashi, 11º em sânscrito, que acontece no 11º dia após as luas cheia e nova. Ele purifica o corpo, equilibra os chakras e limpa o karma negativo. É fácil de fazer e os resultados são garantidos. Não precisa passar fome. Basta ficar sem comer carne, peixe, ovos e derivados, grãos e alimentos derivados de grãos durante pouco mais de 24 horas. Antes de explicar como podemos fazer o Ekadasi, vamos falar um pouco sobre os benefícios de fazer jejum segundo a medicina. Como muitos sabem, a medicina ayurvédica é a mais antiga ciência do planeta. Ela é a base para a medicina tradicional chinesa, para a acupuntura, homeopatia e a medicina ocidental clássica. Os manuscritos que falam sobre o Ekadasi têm mais de 5.000 anos e dizem que, quando jejuamos, doshas, os elementos que compõem o corpo, voltam ao equilíbrio. O fogo digestivo é potencializado. O corpo e a mente são equalizados e voltam à normalidade. Ganhamos leveza física, apetite rejuvenescido, pele saudável, disposição prazerosa, boa digestão e, ao mesmo tempo, força e vigor. Jejuar no Ekadasi traz limpeza dos órgãos dos sentidos e do funcionamento motor, adequada excreção de toxinas, fome e sede governáveis, purificação do pericárdio, relaxamento da tensão corporal, aumenta a alegria, diminui a ansiedade e a apatia. O Ekadasi tem sua ação potencializada por conta da influência dos planetas. Por ser um jejum astrológico, vale por dias e dias de limpeza e desintoxicação. Este site diz que a ciência afirma que ficar sem comer por períodos determinados pode ajudar a combater a diabetes, doenças cardiovasculares, epilepsia e até o câncer. O jejum 2 vezes por mês, diz o site, é muito eficiente. Ensina autocontrole, que tem um alcance muito grande em todas as dimensões da vida. Os benefícios do rejuvenescimento através do jejum não podem ser subestimados. Estudo confirmou resultados anteriores sobre o efeito do jejum para o hormônio do crescimento humano. Em períodos de 24 horas sem comer, o HGH aumentou em uma média de 1.300% nas mulheres e quase 2.000% nos homens. Este outro site afirma: jejuns provocam fome. Em resposta, o organismo libera colesterol, permitindo utilizar a gordura como fonte de combustível em vez de glicose. Isso diminui o número de células de gordura no corpo, diminuindo a probabilidade de diabetes. O jejum é a chave para a regeneração. É uma tradição do Oriente que o mundo faria bem em abraçar. É mal visto por muitos e isto é uma tragédia, diz outro site. Somos encorajados pela sociedade de consumo a nos banquetear exatamente das coisas que estão nos destruindo. Não é normal ficar doente nem envelhecer precocemente. Durante o jejum, os sistemas eliminatórios do corpo tornam-se mais ativos. Uma vez que o corpo não está gastando para digerir e eliminar as toxinas do sistema, é capaz de dirigir toda a sua energia para a eliminação de toxinas e produtos residuais acumulados que causam as doenças. Em poucas palavras, durante um jejum o corpo tem a chance de restaurar o organismo e recuperar a saúde perdida. O jejum é, provavelmente, o método mais antigo de cura conhecido. Tem sido utilizado ao longo da história da cura. Grandes médicos como Hipócrates e Paracelso o prescreveram. Jejuar na data correta significa usar o mecanismo dos planetas e corpos celestes ao nosso redor, para amplificar os efeitos positivos de uma específica dieta. A Lua faz as águas subirem e baixarem ao longo do dia e deforma a atmosfera do planeta, que fica alongada como uma bola de futebol americano. Portanto,
há uma data correta para a execução do jejum de Ekadasi. Cerca de 10 dias depois da lua nova ou cheia, comprova este outro site, nosso satélite viaja de novo para uma posição em que se alinha com o Sol e a Terra. Essa combinação traz uma leva de marés máximas. Nas praias de Santos, o nível do mar pode subir em torno de 1 metro. A atração gravitacional lunar gera perturbações na alta atmosfera que foram mapeadas em escala global por uma equipe do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A ciência revela que a força da Lua é tão intensa que gera bolhas na atmosfera terrestre. Nos oceanos, a força gravitacional da Lua se manifesta como uma mudança de altura. Na atmosfera, ela altera a temperatura ou a velocidade dos ventos e causa bolhas na ionosfera, diz a doutora Inês Stacchiarini Batista, pesquisadora do INPE. A temperatura também oscila em relação à gravitação lunar. O Ekadasi, portanto, deve ser feito no dia em que a Lua puxa as águas do planeta. Por isso, ficamos sem grãos, cereais e farinha, pois cereais absorvem água e atrapalham a ação da Lua sobre as toxinas do corpo, como, por exemplo, a diferença do arroz antes e depois do cozimento, e o modo como pães e bolos absorvem líquidos. Fenômenos como a pororoca amazônica são causados pela força da Lua no dia correto para o jejum. Se a Lua consegue erguer 1 metro de altura de maré da costa, o que não seria capaz de fazer com a água presente no corpo humano? Esta é uma imagem da ação da Lua sobre os nossos oceanos. Os antigos textos sobre o Ekadasi contam que a influência da Lua sobre os líquidos do corpo é ainda maior do que a do Sol. Esta informação foi recentemente comprovada pela ciência moderna. Na próxima imagem, uma comparação entre as duas marés, solar e lunar. Podemos perceber que a puxada da maré lunar é muito maior do que a da maré solar. Com o Ekadasi você regula seu peso, reduz inchaços e gordura localizada, diminui a pressão arterial, equaliza níveis de minerais como sódio, potássio e cálcio. Os níveis de zinco aumentam. O Ekadasi, ou Ekadashi, acelera a purificação de produtos residuais deixados por células mortas e danificadas, transforma lixo orgânico em nutrientes. Os Vedas, os manuscritos antigos da antiga Índia, informam que o Ekadasi proporciona, além de uma notável purificação física, uma redução do karma negativo e um equilíbrio dos chakras. Considerado pelos antigos sábios da Índia milenar o dia mais indicado para práticas espirituais como o canto de mantras, meditações e o estudo filosófico, o Ekadasi proporciona paz de espírito e ajuda a eliminar o estresse. O Garuda Purana afirma: existem alguns botes salva-vidas para aqueles que estão se afogando no oceano da existência material. Ler o Bhagavad Gita e seguir corretamente o jejum do Ekadasi estão entre os mais eficazes. O Padma Purana afirma que este dia é o mais indicado para elevarmos os pensamentos a Deus e que é considerado sagrado em todos os planetas do universo. No Brahma Vaivarta Purana está escrito que aquele que observa este jejum neste dia é liberado de todas as suas reações pecaminosas e avança em vida piedosa, pois o princípio básico não é só não comer, mas fazer aumentar o próprio amor à inteligência suprema. A verdadeira glória do Ekadasi é que todos os tipos de seres humanos podem progredir rumo à pureza da própria consciência observando este dia sagrado, diz o livro Ekadasi. Os nossos pensamentos têm origem fisiológica, ou seja, a química das células e do sangue participam no funcionamento da mente e do cérebro.
Quanto mais purificamos o corpo e o sangue, mais nos tornamos inteligentes e sutis. O jejum ajuda a silenciar a mente. Funciona como um mecanismo de controle sobre os sentidos. Pitágoras, que estudou geometria na Índia, exigia de seus discípulos que jejuassem para purificar o corpo e estimular a mente. O jejum requer esforço sobre si mesmo e fortalece a disciplina e a espiritualização. Declarou Mahatma Gandhi: eu jejuo para controlar meu corpo e minha alma. Isso é o que me dá determinação para atingir meus objetivos. Disse o homem que liberou a Índia do domínio inglês sem usar violência. A importância do Ekadasi também é exemplificada no Chaitanya Charitamrita. Um dia, Sri Chaitanya Mahaprabhu caiu de joelhos aos pés de sua mãe e pediu-lhe que lhe desse algo em caridade. Querido filho, eu lhe darei o que você me pedir. Ó amada mãe, para o seu bem, por favor, nunca coma grãos no dia de Ekadasi. Na medida do possível, no dia de jejum, devemos evitar fadigas físicas excessivas, mas não há contraindicações, e tudo depende de como você se sente. O que podemos comer? Todas as frutas, frescas e secas, verdes ou maduras, salgadas, temperadas como saladas, ou batidas em suco, ou comidas naturalmente. As nozes, os óleos feitos de nozes, azeite de oliva, de amendoim, de girassol, de abacate. Legumes como abóbora, abobrinha, cará e raízes em geral. Pepino, batata e seus derivados. Mandioca, rabanete, azeitonas, coco, amendoim. Todos os açúcares, da cana, da beterraba, demerara, de coco, açúcar refinado não, pois nele há a adição de farinha. Todos os leites e seus derivados, tais como queijo, iogurte, coalhada, requeijão, manteiga, ghee, a manteiga clarificada, e temperos que podem ser usados. Sal, gengibre, temperos verdes, coentro, hortelã, salsinha, menos cebolinha verde e alho poró, por serem tamásicos. Alimentos tamásicos levam a ansiedade, preguiça e atitudes pouco elevadas, segundo a medicina ayurvédica. Cúrcuma ralada, o assim chamado açafrão da Índia, que precisa ser necessariamente ralado, pois há adição de fubá no cúrcuma que já vem moído. O que não se deve comer? Nenhum grão, feijão, arroz, lentilha, soja, café, berinjela, cenoura, cebola e alho, comidas feitas com cereais, pão, comidas de milho, macarrão, biscoitos, bolos, tahine, gergelim, doces de cereais, pipoca, arroz inflado, certas sopas com grãos, macarrão ou temperos compostos de grãos, óleos de grãos, soja, milho, etc., farinhas de cereais, trigo, farinha integral, farinha de rosca, produtos com glúten, folhas e derivados de carne ou de proteína diretamente animal, tais como peixe, frango ou ovos. Todos, inclusive animais, podem se beneficiar desta prática, mesmo os que praticam o jejum acidentalmente. Os textos originais falam que é possível fazermos um pedido ou oferecer o efeito para alguém específico. Foi comprovado que a bênção obtida pela observação do jejum de Ekadasi apela a vários tipos de praticantes da espiritualidade. Por exemplo, pessoas atraídas pela vida familiar praticarão o jejum para obter bons filhos, prosperidade, etc. Aqueles que já transcenderam esses laços serão motivados pela oportunidade de obter uma rápida evolução pelo amor à divindade suprema. As próximas datas são 8 de setembro, 24 de setembro, 8 e 23 de outubro, 7 de novembro e 22 de novembro, 6 e 21 de dezembro. Acompanhe as próximas datas pela página Jejum Indiano, grupo no Facebook. É preferível não cortar unhas, cabelo e deve-se evitar cortes e ferimentos para que todas as células do corpo sejam apropriadamente drenadas pela ação lunar e evitar cuidados relativos à vaidade do corpo neste dia.
O Ekadasi é praticado com sucesso por milhares de pessoas em todo o mundo. Há casos de curas de doenças graves e mudança na vibração narradas por inúmeros adeptos do jejum. Além dos incontáveis benefícios físicos, objetivos tanto materiais quanto espirituais são alcançados, embora estes últimos, os objetivos espirituais, sejam mais vivamente aconselhados pelos manuscritos védicos. Uma aluna do curso Ciência da Antiga Índia relata e afirma que tem feito o jejum e dedicado à própria mãe, que passou a melhorar de câncer graças ao Ekadasi. Mas você mesmo pode comprovar sua eficácia experimentando. Os textos avisam que há casos de karmas muito densos que precisam de 6 meses a 1 ano para obterem resultados. Quem deseja avançar na prática pode limitar ainda mais a dieta. Por exemplo, ficar somente com frutas, só sucos, ou somente água para quem tem prática em austeridades, como jejuns como este. O Ekadasi Nirjala, sem água, é descrito como mais fácil do que se imagina para aqueles que aos poucos chegam a esta modalidade. Ele começa após o jantar do dia anterior e vai até a manhã do dia sucessivo. Portanto, precisa fazer atenção para entender o período em que o Ekadasi compreende. Começamos, por exemplo, se o dia cai numa terça-feira, na segunda após o jantar, e quebramos o jejum do Ekadasi na hora estabelecida na manhã de quarta-feira. O gráfico das datas traz a hora de quebra de cada jejum. Os horários perfeitos são calculados por monges e astrólogos indianos, e como respeitam o calendário lunar, mudam no decorrer do ano. A seguir uma lista de dias e horários. Você também pode participar do grupo Jejum Indiano no Facebook ou acessar o site purebhakti.com. O ideal é ficarmos sem qualquer intoxicação química ou alimentar, à exceção de remédios imprescindíveis. Aconselhamos não utilizar drogas, cigarros ou álcool durante a limpeza. Parar de fumar é um dos típicos efeitos alcançados pelo jejum para quem cultiva este firme propósito. Fique calmo, porque hoje é Ekadasi. As imagens utilizadas para ilustrar a apresentação foram encontradas na internet, e caso ofendam ou firam algum direito autoral, pedimos que entrem em contato com assessoriaclaudionigro@hotmail.com. Agradecemos profundamente o trabalho de Srila Vyasadeva, Gandhi Maharaj, Vanu Maharaj, Narayan Maharaj, A.C. Bhaktivedanta Swami, Gokula Chandra Das, Radha Dasi, Meire Aguiar, Dona Mohini, Sandra de Fátima, Elvio Negro e todos os que prestaram a atenção nestes nossos slides. Não temos qualquer merecimento pelo que há de bom e esclarecedor nestas aulas. O mérito é de quem postulou os Vedas e a medicina ayurvédica e dos filósofos fidedignos que os transmitiram ao mundo. Muito obrigado. Om Shanti. Até a próxima.